Por trás da imagem de um homem educado, inteligente e extremamente carismático estava um dos serial killers mais cruéis e manipuladores da história. Durante anos, ele enganou vítimas, policiais e até mesmo pessoas próximas dele, deixando um rastro de mortes que chocou os Estados Unidos. Como alguém aparentemente tão comum conseguiu cometer crimes brutais sem nem levantar suspeitas, e ainda por tanto tempo? E por que o nome Ted Bundy continua despertando fascínio mesmo décadas depois dos seus crimes? Nesse vídeo eu vou reconstruir toda a trajetória do Ted Bundy desde a sua infância até a hora do seu julgamento. Vou falar sobre tudo aqui desse caso, então fica até o final porque essa história ela parece inacreditável, mas aconteceu de verdade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie. Antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo tu receber aí, e também curtir esse vídeo, comentar, compartilhar para chegar em mais pessoas e o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e para mais gente chegar aqui. E agora bora pro caso de hoje. Durante a primavera e o verão de 1974, a polícia do Noroeste Pacífico estava em pânico. Jovens mulheres em faculdades de Washington e do Oregon estavam desaparecendo em um ritmo muito alarmante e as autoridades tinham poucas pistas sobre o que estava acontecendo, quem estava por trás disso. E em apenas 6 meses, 6 mulheres foram sequestradas. O pânico na região atingiu o auge quando a Janice Ann Ott e Denise Mary Naslund desapareceram em plena luz do dia em uma praia lotada no Parque Estadual do Lago Sammamish. Mas o mais ousado dos sequestros também forneceu a primeira pista para esse caso. No dia em que Ott e Naslund desapareceram, várias outras mulheres se lembraram de ter visto, elas sendo abordadas ali por um homem que tentou, sem sucesso, atrair elas até o carro dele. E essas testemunhas, elas falaram para as autoridades sobre um jovem atraente com um braço numa tipóia e também sobre o seu veículo, que era um Fusca marrom, e o nome que ele forneceu foi Ted. Após então essa divulgação, dessa descrição do público, a polícia foi contatada por 4 pessoas que identificavam o mesmo morador de Seattle, Ted Bundy. Essas 4 pessoas incluíam a ex-namorada do Ted Bundy, um amigo próximo, um de seus colegas de trabalho e um professor de psicologia que havia lecionado para o Ted em uma época. Mas a polícia ela foi inundada de denúncias, então ela acabou descartando o Ted Bundy como suspeito, considerando improvável que esse estudante de direito com uma aparência impecável e sem antecedentes criminais na vida adulta pudesse ser o autor desse crime. Ele não se encaixava no perfil, segundo a polícia. Esse tipo de julgamento acabou beneficiando o Ted ao longo de toda a trajetória dele ali como assassino. Então, como um dos serial killers mais infames da história, ele fez pelo menos 30 vítimas em 7 estados diferentes na década de 70. Por muito tempo ele enganou todos, mas ele era, segundo o seu último advogado, a própria definição da maldade sem coração. Mas afinal, quem era Ted Bundy? O Ted nasceu em 24 de novembro de 1946 na cidade de Burlington, no estado de Vermont. O nome dele de nascimento era Theodore Robert Cowell, e desde o primeiro dia de sua vida, a história dele já estava cercada de segredos. A mãe dele, Eleanor Louise Cowell, tinha apenas 22 anos quando deu à luz a ele, e na sociedade americana dos anos de 40, que foi quando ele nasceu, ter um filho fora do casamento era um motivo assim de vergonha para muitas famílias, então ela seria muito mal vista. E a identidade do pai dele, ela nunca foi confirmada. Na certidão de nascimento tinha várias versões ao longo dos anos, vários nomes, mas nenhuma delas foi comprovada. Alguns documentos até citavam um veterano da Força Aérea, outros mencionavam um marinheiro chamado Jack Worthington. Teve até especulações posteriores envolvendo os membros da família dela, da mãe do Ted, mas nenhuma evidência foi confirmada sobre essas teorias. No caso, a teoria é de que o próprio pai da Eleanor tivesse tido uma relação com ela e aí tivesse tido o Ted, mas é só especulação, a gente não tem nenhuma confirmação. E para esconder o escândalo da gravidez, os pais da Louise decidiram criar o Ted como se fosse filho deles. Então, durante boa parte da vida da infância do Ted, ele acreditou que os seus avós eram seus pais e que a sua mãe era sua irmã. E quando ele descobriu a verdade, foi um impacto muito grande para ele, porque ele tinha achado que ela era irmã dele a vida inteira. E alguns biógrafos acreditam que essa revelação teve uma influência ali sobre a personalidade dele. Outros afirmam
afirmam que não existem evidências suficientes para estabelecer essa relação, então não tem como saber ao certo se isso influenciou realmente na vida dele. O próprio Bundy contou várias versões diferentes dessa história ao longo da vida, então tornou algo impossível de saber exatamente o que realmente aconteceu. Então fica muito difícil saber o que realmente aconteceu, já que o próprio Bundy, ele não fala nada com nada, ele dá várias versões e a gente não tem como saber o que é verdade ou não. As informações sobre a infância do Bundy são extremamente contraditórias. Em entrevistas diferentes ele descrevia vários comportamentos distintos de si mesmo, então às vezes a gente achava que ele era um garoto comum, em outras ocasiões ele afirmava ter vivido extremamente isolado ali. Também tinham divergências familiares sobre o Bundy, alguns descreviam ele como educado, inteligente e super tranquilo, outros lembravam dele com comportamentos estranhos desde muito cedo, então ele tinha essa dupla personalidade, parece. E o avô materno dele, o Samuel Cowell, era conhecido pelo temperamento extremamente explosivo. Diversos relatos afirmam que ele era violento com os membros da família, então com a esposa, com a filha, ele era alguém super agressivo. Já tem uma base ali familiar muito difícil para o Bundy crescer, então acredito que isso também influenciou muito na história dele. E quando ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, a Eleanor decidiu sair da casa dos pais. Ela levou o filho para Tacoma, no estado de Washington, onde ela passou a morar com outros parentes, e foi ali que a sua vida mudou novamente. Então a Louise conheceu o Johnny Bundy, um cozinheiro que trabalhava ali em um hospital, e os dois se casaram pouco tempo depois que eles se conheceram, e o Johnny adotou oficialmente o Bundy. Então foi nesse momento que Theodore Robert Cowell passou a se chamar Theodore Robert Bundy. Apesar disso, o relacionamento entre o padrasto e o enteado nunca foi próximo. Anos depois, o Ted até descreveu o Johnny de maneira meio depreciativa, e segundo ele, o padrasto era pouco inteligente, pouco ambicioso e capaz de oferecer o estilo de vida que ele desejava. E esses comentários demonstravam certo desprezo, mas não indicavam necessariamente conflitos ali constantes entre a família. Então ele só desprezava mesmo, mas não tinha brigas, sabe? Durante a adolescência, o Bundy parecia levar uma vida relativamente comum, então ele ia para a igreja, participava de atividades sociais, ele gostava muito de esportes, ele trabalhava também em empregos temporários. Colegas lembrariam mais tarde que ele era um cara que era reservado, mas ele não era completamente isolado, então ele só era mais na dele. E alguns até diziam que ele era tímido, outros afirmavam que ele possuía uma facilidade de conversar. Então, como eu disse, ele tinha essa personalidade que parecia destoar muitas vezes, e essa tendência de manipulação se tornaria uma de suas características mais marcantes futuramente, e a gente vai entender. Em 1965, o Bundy concluiu então o ensino médio, e logo depois ele foi para a Universidade de Puget Sound, e a sua permanência ali foi curta, porque no ano seguinte ele se transferiu para a Universidade de Washington. Inicialmente, então, ele estudou chinês, mas mais tarde ele abandonou temporariamente a faculdade, e algum tempo depois ele voltou aos estudos, mas dessa vez ele escolheu a psicologia. Quem convivia com Bundy nessa época via um cara inteligente, e ele era muito articuloso, sabe? Ele falava bem, ele gostava de política e ele demonstrava interesse pela área jurídica também. Nada sugeriria que, paralelamente a isso, a essa vida acadêmica que ele tinha, fantasias violentas começavam a ocupar cada vez mais a mente dele. Então, anos depois, ele admitiria que ele passava horas consumindo conteúdo, material ali violento, e imaginando situações envolvendo mulheres desconhecidas. Embora ele tentasse atribuir esse comportamento dele à pornografia violenta, os especialistas jamais consideraram essa explicação suficiente para justificar os crimes que ele fez, que ele cometeu. Obviamente, nada justifica. E em 1969, o Bundy iniciou um relacionamento com Elizabeth Klopfer. Ela era mãe solteira, divorciada e trabalhava como secretária na faculdade da Universidade de Washington. Então, os dois rapidamente se aproximaram ali. E para Liz, que é a Elizabeth, vou chamar ela aqui de Liz porque era o apelido dela, o Ted parecia representar a estabilidade. Então, ele era gentil, educado, inteligente, todas essas características que a gente já sabe que a mídia estava sempre descrevendo ele. Quando a gente vai procurar esses casos, tá, gente? Eu tô colocando aqui essas características super positivas porque era como ele era visto na época. Ele era aquela imagem do homem benfeitor, não que eu concorde, mas tá aqui por causa disso, tá? Pra Liz, por exemplo, que é a mulher que ele conheceu, ele era super gentil, educado, inteligente, ele demonstrava um carinho pela filha dela também. Os amigos até enxergavam o casal como um casal perfeitamente normal, sabe?
sabe? E com o passar dos anos, a Liz começou a notar pequenos comportamentos meio estranhos. O Bundy desaparecia durante horas sem explicar onde ele estava e às vezes até ele sumia durante dias. Outras vezes ele retornava com arranhões, hematomas ou roupas diferentes da que ele estava quando saiu. E quando questionado, ele sempre apresentava uma justificativa aparentemente plausível e ela sempre acreditava. O Ted ele possuía uma habilidade extraordinária de convencer as pessoas, mesmo quando as suas histórias pareciam improváveis. Ele falava com tanta segurança que fazia qualquer dúvida das pessoas desaparecerem. Era loucura, assim. A Liz jamais imaginou que aquele homem pudesse ser um assassino, o homem com quem ela estava se relacionando. E mesmo quando surgiram ali as primeiras notícias sobre as mulheres desaparecidas, ela ainda não conseguia relacionar os crimes ao namorado dela. Essa percepção começaria só meses depois. E um dos aspectos mais perturbadores ali da vida do Bundy é essa capacidade que ele tinha de manter uma imagem pública exemplar. Enquanto ele desenvolvia impulsos cada vez mais violentos, ele também trabalhava como voluntário em uma linha telefônica de prevenção ao suicídio em Seattle. Então ele ficava ali atendendo o telefone e ajudando as pessoas, ali conversando com as pessoas para elas não cometerem suicídio, o que, gente, isso é muito perturbador, assim, de pensar que ele era um serial killer tentando ajudar as pessoas, tipo. E ali onde ele era voluntário, ele conheceu a Anne Rule. Na época, Anne era ex-policial e escritora, então os dois passavam ali turnos inteiros atendendo pessoas em crise. E segundo a Anne, o Bundy era um dos melhores voluntários ali. Ele era paciente com as pessoas que ele atendia, ele era calmo, demonstrava muita empatia pelas pessoas ali que ligavam. A Anne, então, desenvolveria uma amizade com Bundy e muito tempo depois ela escreveria um dos livros mais famosos sobre o caso, né? Um relato chocante que, ao descobrir o homem com quem ela havia trabalhado, era justamente o serial killer que aterrorizava o país. Então ela escreveu um livro sobre isso pela perspectiva dela, e essa capacidade de apresentar personalidades completamente diferentes dependendo do ambiente seria uma das principais razões pela qual o Ted Bundy conseguiu permanecer livre durante muito tempo. Embora existam especulações sobre outros crimes possíveis anteriores, incluindo o desaparecimento de Anne Mary Burr em 1961, nenhuma dessas acusações foram comprovadas e por isso os investigadores eles consideram o primeiro ataque, o primeiro crime documentado ocorrido em 4 de janeiro de 1974. Mas a gente não sabe se o Bundy não cometeu outros crimes antes disso, porque a gente não tem nada comprovado. Mas existem suspeitas, então comprovado é esse primeiro caso de 1974. E a vítima era Karen Sparks, estudante de 18 anos da Universidade de Washington. Durante a madrugada, o Bundy entrou silenciosamente no apartamento onde ela dormia. Sem fazer nenhum barulho, ele se aproximou da cama e, utilizando uma barra metálica que ele tirou da própria estrutura da cama, ele desferiu golpes violentos contra a cabeça da Karen e ela perdeu a consciência quase que imediatamente, mas mesmo gravemente ferida, ela ainda respirava. Foi aí então que o Bundy agrediu ela sexualmente com o mesmo objeto que ele bateu nela. Na manhã seguinte, os colegas encontraram ela em estado crítico e ela foi levada para o hospital e permaneceu em coma por 10 dias, mas felizmente ela sobreviveu. Apesar de ter sobrevivido, ela sofreu danos cerebrais permanentes, então ela perdeu parte da memória e ela jamais recuperou completamente as funções cognitivas anteriores ao ataque. Então, na época, a polícia não fazia ideia de quem tinha cometido esse crime. E na madrugada do dia 1º de fevereiro de 1974, menos de um mês depois do ataque a Karen Sparks, o Ted voltou a agir e dessa vez a sua vítima foi Linda Ann Haley, de 21 anos, e a Linda era estudante de psicologia na Universidade de Washington também, e ela trabalhava meio período como apresentadora da previsão do tempo em uma rádio local, e ela era conhecida pela sua disciplina. Todas as manhãs ela acordava antes do sol nascer, então antes do amanhecer, para chegar no trabalho. E naquela madrugada, porém, a sua rotina foi interrompida. O Bundy entrou silenciosamente no porão da casa onde a Linda morava com outras estudantes, e enquanto ela dormia, ela foi agredida violentamente na cabeça com um objeto contundente, provavelmente uma barra de metal semelhante ali àquela que ele tinha usado
no ataque a Karen. Inconsciente ainda, a Linda foi retirada da cama e as investigações posteriores até indicaram que o Bundy vestiu ela antes de levar ela para fora da residência e havia manchas de sangue no colchão e no travesseiro, mas nenhum sinal de luto. Era como se a vítima tivesse desaparecido no meio da noite e quando as colegas acordaram, elas encontraram o quarto vazio. A polícia inicialmente trabalhou com diversas hipóteses, incluindo até o desaparecimento voluntário, de que talvez ela tinha fugido. Somente anos depois, quando o Bundy começou a revelar os crimes dele, ficou muito claro que a Linda tinha sido assassinada naquela madrugada. Parte do seu crânio seria encontrado anos depois em uma área de mata que era utilizada ali pelo Bundy para abandonar corpos. Então ele usava essa mata para desovar os corpos das vítimas dele e o restante nunca foi localizado, então o restante do corpo dela não sabemos o que aconteceu. Após o desaparecimento da Linda, os casos começaram a multiplicar, então no início ninguém percebia que tinha uma conexão entre os casos. Cada cidade investigava os seus próprios casos de desaparecimento. A universidade alertava os estudantes para que tomassem cuidado, os pais ligavam desesperados para hospitais e delegacias, e mesmo assim nenhuma explicação parecia fazer sentido. Então as vítimas não conheciam umas às outras, não pertenciam ao mesmo grupo social, não tinham inimigos em comum, então estava muito difícil de entender quais eram as ligações entre os casos. Ainda assim compartilhavam diversas características, como a maioria era jovem, universitária, branca, com cabelos castanhos repartidos ao meio e fisicamente semelhantes. Mais tarde até especialistas acreditavam que o Bundy escolhia vítimas que lembravam, muito uma antiga namorada que ele tinha sido profundamente obcecado anos antes, então era algo que os especialistas acreditavam, não tem nada confirmado. Enquanto isso, o Bundy aperfeiçoava o seu método, ele não pretendia mais invadir residências, ele descobriu uma forma muito mais eficiente de encontrar as vítimas. Uma técnica baseada não na força, mas sim na confiança. O Ted, ele entendia um aspecto muito importante do comportamento humano. A maioria das pessoas desejava ajudar alguém que precisava de auxílio, então ele transformou essa característica na sua principal arma. Em muitos ataques, ele se aproximava usando uma tipóia improvisada ou um falso gesso no braço, uma muleta, ele fingia mancar. Em outras ocasiões, ele carregava livros ou pacotes pesados e ele dizia: tu pode me ajudar por isso no carro? Ou ele pedia ajuda, para levar as coisas ao carro e nada parecia suspeito. Quando a vítima então aceitava ajudar, ela caminhava até o Fusca dele, marrom, e era nesse momento que tudo mudava, então que ele capturava as vítimas e, segundo as investigações, o Bundy, ele golpeava as vítimas com um pé de cabra ou algum outro objeto contundente parecido. Inconsciente, então, a vítima era colocada dentro do veículo e depois a vítima, então, era levada para regiões isoladas e ali elas eram estupradas, amarradas e assassinadas. E posteriormente o Bundy abandonava os corpos em áreas remotas de mata, então barrancos, montanhas de difícil acesso, é lá que ele deixava os corpos. E com o passar dos anos se descobriu um detalhe muito perturbador, que era que o Bundy frequentemente retornava a esses locais onde ele deixava suas vítimas. Ele permanecia horas ao lado dos corpos e em diversas ocasiões ele admitiu que ele voltava repetidamente até que a decomposição se tornasse impossível de qualquer contato de ele ter ali com a vítima, e aí vocês já entenderam. Em alguns casos ele também decapitava essas vítimas. E os crânios eram levados para o seu apartamento como uma espécie de troféus, que a gente sabe que muitos assassinos têm isso de troféu, de levarem coisas da vítima para casa, enfim, ficar com pedaços da vítima consigo, e o Bundy levava então os crânios. Anos depois, ele explicaria sua obsessão afirmando que o assassinato representava a forma definitiva de possuir outra pessoa, e as suas declarações ajudariam também os investigadores a compreender o funcionamento da sua mente, mas jamais ofereceram qualquer justificativa para a brutalidade dos crimes, Ele dizia: a posse definitiva era, na verdade, tirar a vida, e depois a posse física dos restos mortais. O assassinato não é apenas um crime de luxúria ou violência, explicou ele. Torna-se possessão, eles fazem parte de você. A vítima torna-se parte de você, e vocês dois são para sempre um.
e o lugar onde você os mata ou os abandona torna-se um segredo para você e você sempre será atraído de volta a eles. Essas são as frases que o Bundy usava, né, quando ele falava sobre isso pros policiais, enfim, ali nos testemunhos dele. Então, pouco depois da morte de Linda Heller, novas jovens começaram a desaparecer. Em 12 de março de 1974, Donna Gayle Manson, de 19 anos, desapareceu após deixar o quarto dela na universidade para assistir um concerto de jazz no campus da Evergreen State College, só que ela nunca chegou no evento, nenhuma testemunha viu o momento do sequestro e o seu corpo nunca foi encontrado. Pouco mais de um mês depois, no dia 17 de abril, Susan Elaine Rancourt, de 18 anos, desapareceu após participar de uma reunião do conselho estudantil na Central Washington State College e ela caminhava sozinha em direção ao dormitório, mas ela nunca chegou lá. Em 6 de maio, Roberta Kathleen Parks, de 22 anos, saiu da Universidade Estadual de Oregon, só que o seu carro permaneceu estacionado no campus, só que ela desapareceu sem deixar qualquer pista, foi assim como se ela tivesse evaporado. Em 1º de junho, a Brenda Carol Ball, de 22 anos, foi vista pela última vez deixando o bar em Boring, Washington, e o seu desaparecimento inicialmente pareceu diferente dos anteriores. Somente depois os investigadores perceberam que também fazia parte da mesma sequência de crimes. No dia 11 de junho, Jordan Hawkins, de apenas 18 anos, estudante da Universidade de Washington também, caminhava poucos quarteirões até a casa do namorado. Era um trajeto muito curto que ela sempre fazia, mas nesse dia ela nunca chegou lá. Testemunhas até relataram ter ouvido um grito, outras disseram também ter visto um homem conduzindo uma mulher em direção a um carro, mas ninguém conseguiu impedir o sequestro, ninguém conseguiu deter. A polícia agora já não podia ignorar o óbvio, né, que algo extremamente grave estava acontecendo ali. E conforme o número de desaparecimentos foi aumentando, a polícia de cidades diferentes começaram a compartilhar informações, né? Antigamente não tinha muito isso de ter os dados ali na internet ou ter tudo em nuvem no computador. Antigamente não tinha, então era muito mais difícil essa comunicação. Mas a partir desse volume alto de desaparecimentos, a polícia começou então a se comunicar com os policiais das outras cidades e o padrão era bem evidente. As vítimas tinham idades semelhantes, frequentavam a universidade e desapareciam em locais públicos e quase nunca havia testemunhas sobre esses ataques. E quando restos mortais começavam a aparecer, serem encontrados em áreas montanhosas ali do estado de Washington, os peritos identificaram então sinais de violência extrema nesses corpos. Algumas das vítimas haviam sido espancadas e outras apresentavam evidências de agressão sexual, então diversos crânios estavam ali separados do resto do corpo. Como eu disse para vocês, o Bundy levava o crânio para casa, então eles achavam às vezes só o corpo. Apesar disso, não existia qualquer suspeito concreto, então na década de 70, né, como eu disse, era um tempo mais antigo, as coisas não se conversavam tão bem, também era muito difícil os recursos de investigação, não tinha bancos de DNA que nem tem hoje, não existiam câmeras espalhadas pelas cidades, cada departamento de polícia trabalhava praticamente independente, então era uma coisa mais difícil assim de solucionar. Também por isso o Ted conseguiu escapar por muito tempo. Enquanto os investigadores tentavam entender quem era o responsável pelo desaparecimento dessas mulheres, o Ted levava uma vida aparentemente normal. O Bundy continuava frequentando a universidade, ele mantinha um relacionamento com a Elizabeth, ele participava de reuniões políticas, trabalhava no departamento de serviços de emergência do estado de Washington. Ele continuava vivendo a vida dele, né? Ali ele conheceu uma colega chamada Carole Ann Bone e os dois desenvolveram uma amizade rapidamente, então ninguém ao redor imaginava que convivia diretamente com um assassino em série. No domingo, dia 14 de julho de 1974, milhares de pessoas aproveitavam o calor que estava tendo ali no verão no Parque Estadual do Lago Sammamish, próximo a Seattle, e era um dos locais mais movimentados ali da região. Centenas de famílias faziam piqueniques, jovens tomavam sol, crianças brincavam na água, então era um dia normal ali de um domingo. Só que o Bundy enxergava ali justamente uma oportunidade
E vestindo de roupas comuns, então, usando também de novo uma tipoia no braço, ele passou a caminhar ali entre o parque, né, no meio das pessoas, e abordava mulheres educadamente. Ele se apresentava apenas como Ted e ele pedia ajuda para colocar um veleiro no Fusca marrom dele, então estacionado próximo dali onde ele estava. E diversas mulheres recusaram e algumas estranharam até o pedido, outras simplesmente estavam ocupadas, mas 2 mulheres aceitaram. E a primeira delas foi Janice Ann Ott, de 23 anos. Ela saiu acompanhando o Ted, então, em direção ao estacionamento e nunca mais foi vista. Horas depois, o Ted voltou ao parque e novamente ele procurou outra vítima e dessa vez ele encontrou a Denise Mary Naslut, de 18 anos. Ela tinha saído da praia apenas para ir no banheiro e ela também desapareceu. Então, os 2 sequestros eles aconteceram ali em plena luz do dia, no meio de centenas de pessoas. E assim, mesmo assim, ninguém percebeu nada, o que é muito estranho. Ninguém vê o que realmente tinha acontecido ali na volta, enfim. Foi muito fácil pro Ted. Foi o momento assim mais ousado de toda a carreira criminosa do Ted Bundy até o momento, mas também seria o primeiro grande erro que ele teria cometido. Pela primeira vez, dezenas de testemunhas conversaram diretamente com o homem responsável pelos desaparecimentos, né? Quase todas elas lembravam do nome Ted. O desaparecimento de Janice Ann Ott e Denise Mary Nasland transformou completamente esse caso, a investigação desse caso. Até aquele momento, as autoridades, elas trabalhavam principalmente com casos isolados de mulheres desaparecidas, né? Tinham até suspeitas de que os casos pudessem estar ligados ali, né? Mas faltavam evidências concretas, então eram só suspeitas até então. E o que aconteceu nesse lago Sammamish mudou completamente o cenário dessa investigação. Então, pela primeira vez, dezenas de pessoas haviam conversado diretamente com o homem responsável pelos desaparecimentos e cada testemunha lembrava de pequenos detalhes, o que depois foi se juntando para encontrar, né, o responsável. Era um homem branco, tinha cerca de 20 e poucos anos, era alto, bonito, educado e usava uma tipoia no braço esquerdo. Dirigia um Fusca marrom e principalmente tinha se apresentado pelo primeiro nome Ted. Os investigadores eles divulgaram as imagens para os jornais, então emissoras de televisão e estações de rádio de Washington começaram a falar e divulgar esse caso do Ted e as imagens, e era a primeira pista promissora dele desde o início desses desaparecimentos, e o público foi orientado a entrar em contato caso reconhecessem aquele homem, e a resposta veio muito rápido. Nos dias seguintes da divulgação do retrato falado, milhares de telefonemas foram feitos lá para a delegacia, então a maioria não levou a lugar nenhum, porque muita gente achava que tinha visto, era tipo, eu acho que eu vi esse homem, mas não tinha ainda de fato algo concreto. Mas 4 denúncias chamaram a atenção, que curiosamente todas apontavam para a mesma pessoa. Uma das ligações foi feita pela Elizabeth Kloepfer, que era a namorada do Bundy. A Liz acompanhava todas as notícias sobre esse caso, sobre o desaparecimento das mulheres, e quanto mais informações surgiam, mais inquieta ela ficava. O retrato falado lembrava muito o namorado dela e ele dirigia exatamente um Fusca marrom, então ela ficou meio apreensiva, e o primeiro nome dele era Ted e o namorado dela também, então assim, ela também se recordava de alguns episódios estranhos. Certa vez ela encontrou um saco contendo um gesso dentro do apartamento dela. Em outras ocasiões ela viu muletas, também tinha percebido objetos incomuns no carro, como algemas e ferramentas. E na época o Ted sempre encontrava alguma explicação, e agora pela primeira vez tudo parecia fazer sentido. Mesmo assim, a Liz tinha dificuldade de aceitar a ideia. Ela amava o Ted, ela queria acreditar que ela estava enganada, mas ainda assim ela decidiu ligar para a polícia. E ela não foi a única, tá? Outra pessoa que reconheceu o retrato foi a Anne Rule, que trabalhava ao lado do Ted na linha telefônica ali da prevenção contra o suicídio, né? E quando ela viu a imagem divulgada pela imprensa, ela imediatamente pensou nele. Ela também entrou em contato com os investigadores e, além delas, um colega de trabalho e um professor universitário do Ted fizeram a mesma coisa. 4 pessoas diferentes, sem ligações entre si e todas mencionando exatamente a mesma pessoa. Apesar das denúncias, o Ted, ele não foi tratado como prioridade ali. Naquela época, os investigadores tinham milhares de nomes, então a lista de suspeito ultrapassava de 3.000 pessoas. E o Ted Bundy, como eu disse, ele parecia improvável demais, a polícia não acreditava que poderia ser ele. Não tinha antecedentes criminais, né? Trabalhava pro governo, enfim.
E tinha também o fator de que naquela época grande parte dos policiais imaginavam os assassinos em séries como indivíduos desajeitados, socialmente isolados, aquele estereótipo, sabe? Que era fácil de identificar. E como o Bundy era exatamente o oposto, eles não desconfiavam e achavam que provavelmente não era ele, né? Anos depois, vários investigadores reconheciam que esse foi um dos maiores erros da investigação, e enquanto isso, o Ted, ele preparava a sua próxima mudança. No final de 1974, o Ted Bundy ele foi aceito na faculdade de Direito da Universidade de Utah. Ele se mudou para Salt Lake City, então, à primeira vista, parecia apenas um estudante iniciando uma nova vida, ali, uma nova etapa da vida. Mas essa mudança, né, fez com que os assassinatos parassem de acontecer em Washington e pouco depois jovens mulheres começaram a desaparecer em Utah. Então, para onde ele foi, os assassinatos e os desaparecimentos acompanharam, né? Inicialmente ninguém percebeu a ligação, os investigadores dos dois estados trabalhavam separadamente, como eu disse, então para o Bundy isso significava uma nova oportunidade, começar do zero, sem despertar suspeitas. Se em Washington o Bundy tinha aperfeiçoado o seu método, em Utah ele se tornou ainda mais ousado. Ele continuava escolhendo mulheres jovens, a maioria universitária, muitas desapareciam em estacionamentos, em campings universitários e centros comerciais, e o método permanecia praticamente o mesmo. Ele fingia precisar de ajuda ou então utilizava essa outra estratégia que ele passou a se apresentar em algumas ocasiões como policial. Ele mostrava uma autoridade, falava com segurança e depois desaparecia. E entre outubro de 1974 e o verão de 1975, diversas jovens então desapareceram em Utah e nas regiões ali próximas, e entre elas estavam Nancy Wilcox, Melissa Smith, Laura Amy e Carol Dahomey. Cada novo desaparecimento aumentava a pressão sobre a polícia, então as pessoas estavam indignadas, elas queriam saber o que estava acontecendo, elas não se sentiam mais seguras, mas tinha uma diferença muito importante dessa vez, que uma das vítimas conseguiria sobreviver, então ela forneceria para a polícia a primeira descrição detalhada do homem que tinha tentado sequestrar ela. Na noite de 8 de novembro de 1974, Carol Dahomey fazia as compras num shopping ali em Murray, Utah, e ao retornar para o estacionamento, ela foi abordada por um homem que se identificou como policial. Ele disse que alguém tinha tentado arrombar o carro dela, então ele pediu que ela acompanhasse ele até a delegacia para registrar uma ocorrência. E nada parecia estranho, a Carol entrou no veículo dele e logo percebeu que eles estavam seguindo numa direção errada, não era a direção que ia para a delegacia. Então ela questionou o motorista e ele respondeu de uma forma meio vaga ali, desconversou, sabe? E pouco depois ele tentou colocar uma algema no pulso dela, então nesse instante ela começou a perceber que ela estava correndo perigo e ela reagiu imediatamente, mesmo parcialmente algemada, ela lutou desesperadamente e ela conseguiu abrir a porta do carro em movimento e saiu correndo pela rua. Então ela conseguiu fugir nesse momento. O Bundy até tentou alcançar ela, mas tinham vários motoristas ali percebendo essa movimentação, então com receio de ser visto, ele decidiu deixar pra lá e desistir da perseguição. A Carol sobreviveu e o seu depoimento foi fundamental para a investigação. Ela descreveu detalhadamente o agressor e jamais esqueceu aquele homem. Então, meses depois, ela reconheceu o Ted sem qualquer hesitação. Enquanto o Ted seguia atacando mulheres em Utah, as equipes de buscas encontraram vários restos mortais em Washington. Nas montanhas Cascade, investigadores localizavam ossos humanos pertencentes a várias vítimas desaparecidas e os corpos eles apresentavam sinais semelhantes, então tinham traumas na cabeça, fraturas e evidências de agressão sexual. E alguns esqueletos estavam incompletos, como eu falei para vocês, os crânios tinham sido separados do corpus, como eu disse também, ele levava para casa e aí eles não achavam esses crânios. Os peritos concluíram que provavelmente se tratava de um único assassino e ao mesmo tempo os investigadores de Utah começaram a perceber que os seus casos tinham muitas características ali semelhantes com os crimes que aconteceram em Washington. Então, pela primeira vez, diferentes estados passaram ali a se comunicar de maneira mais intensa para trocar informações, né? E enquanto tudo isso acontecia, a Elizabeth acompanhava as notícias pela televisão e ao descobrir que mulheres continuavam desaparecendo em Utah, ela voltou a desconfiar do Ted. Ela resolveu telefonar de novo para a polícia e dessa vez ela insistiu. Ela explicou que o namorado dela agora estava justamente na região onde os novos crimes estavam ocorrendo e ela relatou de novo o Fusca marrom, as muletas, o gesso que ela tinha falado e os desaparecimentos repentinos dele. Relatou
relatou também as ferramentas encontradas no carro, os hábitos estranhos, então mais uma vez a sua denúncia foi registrada, mas continuou sem gerar investigação profunda, então o Ted permanecia livre e continuava atacando. Até aquele momento, o Bundy tinha conseguido evitar praticamente qualquer contato com a polícia, mas a sua confiança começava a transformar ele em um criminoso mais descuidado. Então, na madrugada do dia 16 de agosto de 1975, um policial patrulhava uma área ali residencial de Granger, um subúrbio de Salt Lake City, e ele observou um Fusca rondando ali, circulando lentamente pelas ruas dessa cidade, do subúrbio, e esse comportamento chamou a atenção dele. Então, ao perceber essa viatura, ele acelerou e o policial iniciou então uma abordagem. Ao volante estava o Ted, né, como a gente já sabe, e durante a revista ao veículo, os agentes encontraram diversos objetos incomuns. Havia um pé de cabra, máscaras, algemas, uma lanterna, cordas, fita adesiva e ferramentas utilizadas para arrombamento. O Bundy ele apresentou explicações para todos os objetos. Ele disse que ele gostava de esquiar, que usava as ferramentas em atividades ao ar livre, que as algemas eram antigas, mas naquele momento nenhuma daquelas evidências eram suficientes para prender ele, então, pelos assassinatos, né? Não eram provas suficientes, mas mesmo assim os policiais passaram a desconfiar dele. O nome dele foi comparado com os da lista de suspeitos e foi então que eles perceberam algo importante, que Ted Bundy já havia sido citado diversas vezes nas investigações, né, conduzidas em Washington, e pela primeira vez os dois lados da investigação começaram então a realmente se encontrar. E embora ele ainda deixasse a delegacia naquele dia, a liberdade dele estava com os dias contados. Depois da abordagem policial de agosto de 75, o Ted Bundy passou a ser observado muito mais de perto pela polícia, e embora os objetos encontrados dentro do seu Fusca não fossem suficientes para realmente relacionar ele diretamente aos assassinatos, eles reforçavam as suspeitas que tinham de que havia algo errado, né, com o Ted. Os investigadores decidiram então aprofundar a análise do seu histórico. Uma coisa chamou muita atenção dos policiais, que foi pouco tempo antes o Bundy tinha vendido o seu veículo, que era o Fusca marrom, né, o mesmo modelo descrito por várias testemunhas, né, em Washington, que elas tinham testemunhado que viram esse carro. Então a polícia já conseguiu localizar esse carro, porque eles estranhavam, né, que estava todo mundo falando desse carro, então eles conseguiram localizar o veículo e fazer uma perícia minuciosa nele. Na época, né, como eu disse, a tecnologia forense era bastante limitada comparado aos padrões atuais, mas ainda assim os peritos encontraram diversos fios de cabelo dentro do carro, e após exames microscópicos eles concluíram que alguns deles eram compatíveis com os cabelos das mulheres desaparecidas. Entre elas estavam Georgian Hawkins, que é aquela mulher que eu falei para vocês, e hoje esse tipo de comparação não teria o mesmo peso que um exame de DNA, mas, né, em meados da década ali de 70, tratava-se de uma evidência extremamente importante, e ao mesmo tempo Carol Darronch foi chamada para participar de uma fila de reconhecimento também. Então, somando essas duas coisas, eles estavam chegando a algum lugar. Sem hesitar, ela apontou para o Ted Bundy como o homem que havia tentado sequestrar ela, e era a primeira identificação direta feita por uma vítima sobrevivente. Então, foi algo assim muito bom para ajudar a polícia. Agora, finalmente, os investigadores tinham ali elementos suficientes para levar ele aos tribunais. E em fevereiro de 1976, o Ted Bundy foi julgado pelo sequestro e pela tentativa de homicídio de Carol Darronch e foi considerado culpado. Ele recebeu uma pena de 15 anos de prisão, mas aquele julgamento era apenas o começo, e enquanto o Bundy era enviado para o sistema prisional de Utah, os investigadores do estado de Washington continuavam ali reunindo as provas para responsabilizar ele também pelos assassinatos, e não só por esse caso da Carol. E mesmo preso, o Ted demonstrava uma confiança assim impressionante. Ele acreditava que conseguiria se safar dessas acusações de homicídio, e ele passava horas estudando leis, ele lia processos, ele memorizava detalhes jurídicos. Então o objetivo dele era bem simples, era controlar a própria defesa, então ele seria o próprio advogado. E naquele período os promotores do Colorado apresentavam uma nova acusação,
o Bundy passou a ser considerado o principal suspeito do assassinato de Karen Campbell, uma enfermeira de 23 anos desaparecida em janeiro de 1975 durante as férias com o noivo dela em Aspen. O corpo dela tinha sido encontrado semanas depois em uma área montanhosa onde ele, jogava os corpos, e as evidências apontavam para o Bundy. Ele foi transferido então para o Colorado para responder pelo caso, e foi ali que começou uma das histórias mais inacreditáveis da trajetória criminal dele. O Ted, ele acreditava que ninguém poderia defender ele melhor do que ele mesmo, então por isso ele abriu mão da parte jurídica ali tradicional e passou a atuar como o próprio advogado. O Bundy, ele ganhou acesso à biblioteca jurídica do tribunal e ele frequentava o local praticamente sem algemas, então em algumas ocasiões ele até permanecia sozinho. Os agentes, eles até acreditavam que o Bundy estava totalmente concentrado ali nos livros, mas na verdade ele era observando cuidadosamente o prédio. Então ele estudava os horários, ele analisava as rotinas dos guardas, ele calculava distâncias e ele media as possibilidades. Ele estava planejando uma fuga. No dia 7 de junho de 77, ele foi levado então novamente para a biblioteca tribunal do condado de Pitkin, em Aspen, e naquele momento haviam poucos policiais por perto, e enquanto um dos agentes se afastava ali por alguns instantes, o Bundy tomou uma decisão. Ele correu em direção à janela e sem hesitar ele saltou do segundo andar. A queda machucou gravemente o tornozelo dele, mas mesmo assim ele conseguiu levantar e correr em direção ali à vegetação próxima, e em poucos minutos ele tinha desaparecido. Quando os policiais perceberam o que tinha acontecido, eles iniciaram uma enorme operação de busca com helicópteros, cães farejadores e centenas de agentes, mas o Bundy conhecia bem a região, então ele se escondeu nas montanhas ali próximas de Aspen, e durante vários dias ele sobreviveu roubando coisas das casas. Ele invadia as residências e levava roupas, ele roubava comidas, e ele também roubou um rifle. O plano dele era atravessar as montanhas e desaparecer completamente, mas o inverno deixava os vestígios ali na região, então a neve dificultava muito o deslocamento. Ele não tinha comida suficiente e o tornozelo dele estava muito machucado, então depois de quase uma semana fugindo, ele decidiu abandonar as montanhas. Ele roubou um carro e tentou deixar Aspen, mas ele dirigia de uma forma muito imprudente, então um policial percebeu a movimentação suspeita e realizou uma abordagem, e ao verificar a identidade do motorista, ele encontrou novamente Ted Bundy. A fuga dele havia durado apenas 6 dias, e quando ele retornou para a prisão, as medidas de segurança então foram reforçadas, ou pelo menos era o que todos imaginavam, Após retornar à custódia, então o Bundy foi transferido para a cadeia do condado de Garfield, em Glenwood Springs, e dessa vez os agentes então acreditavam que ele jamais conseguiria escapar. Eles subestimaram a sua paciência, porque durante os meses seguintes o Bundy estudou cuidadosamente a sua cela, e ele percebeu que existia um pequeno espaço entre o teto e os aposentos do carcereiro-chefe. Ele também observou que o gesso do teto podia ser removido aos poucos, sabe? De pouquinho em pouquinho, sem chamar a atenção. Então ele utilizou uma pequena serra, obtida também clandestinamente, através de outro detento, e aí ele começou o trabalho. Todos os dias ele retirava pequenas quantidades do gesso e depois ele escondia esses fragmentos, para ninguém encontrar, e ninguém percebia, tá? Mas o buraco estava aumentando lentamente do jeitinho que ele planejava, só que tinha um problema. A abertura era estreita demais, então o Bundy reduziu drasticamente a alimentação. Olha só a destreza desse assassino. Ele perdeu aproximadamente 15 quilos, então ele emagreceu para poder passar por essa parte ali que era estreita demais, e quando ele acreditou que o corpo dele conseguia passar ali por aquela abertura, ele concluiu os últimos cortes então que faltavam, e na noite de 30 de dezembro então de 77, ele subiu na cama e entrou pelo buraco. Ele rastejou lentamente pelo espaço ali que existia entre o teto e a cela do piso do apartamento do carcereiro-chefe, que eu falei pra vocês, e pra sorte dele, o local tava vazio. E aí, quando ele desceu ali, ele encontrou roupas civis pertencentes do funcionário, então ele se vestiu para conseguir sair mais disfarçado, E ele saiu caminhando pelo corredor, ele passou pela porta principal e nenhum guarda percebeu. Então o Bundy simplesmente deixou a prisão pela porta da frente sem ninguém perceber. E aí a ausência dele só seria descoberta na manhã seguinte, quando os agentes entraram ali para deixar o café da manhã
e ele não estava mais ali, então ele já estava a centenas de quilômetros de distância. Dessa vez, o Bundy não repetiu os erros da primeira fuga, ele roubou um carro imediatamente e dirigiu até Denver. Depois ele embarcou em diferentes voos utilizando identidades falsas, ele passou por Chicago e ele seguiu para Ann Arbor, depois Atlanta e finalmente ele chegou na Flórida. Ele escolheu Tallahassee porque ele acreditava que seria muito mais fácil desaparecer em uma cidade universitária, então ele alugou um quarto utilizando o nome falso de Chris Hagen, tentou encontrar emprego, mas ele enfrentava um problema que era, ele não tinha documentos verdadeiros, então sem dinheiro e sem identidade válida, ele não conseguia um emprego, ele precisava de documento. Então ele começou novamente a furtar carros, a invadir residências e cometer pequenos roubos para sobreviver ali. Ainda assim, o maior desafio do Ted permanecia outro, que era a sua compulsão por matar. Durante ali quase um mês ele conseguiu conter esses impulsos que ele tinha, mas isso não permaneceu por muito tempo, porque não adianta, é dele, ele tem essa compulsão. E os investigadores que estudavam o Ted, eles costumavam a dividir a carreira criminosa dele em duas fases. A primeira ocorreu principalmente em Washington, Utah e Colorado. Nela, o Bundy planejava, ele demonstrava planejamento extremo, então ele escolhia cuidadosamente as vítimas, ele passava dias observando seus hábitos, ele agia de forma calculada. Após a segunda fuga, então, ele mudou, então é a segunda fase da carreira do Ted. Ele vivia escondido, sem dinheiro, sob intensa pressão e sabendo que era um dos fugitivos mais procurados dos Estados Unidos. Então o comportamento dele se tornou muito mais impulsivo, mais agressivo e mais caótico. A capacidade dele de controlar os impulsos parecia diminuir cada vez mais e rápido, e esse novo padrão culminaria em um dos ataques mais violentos já cometidos por um serial killer em um território americano. Na madrugada de 15 de janeiro de 1978, dentro de uma fraternidade universitária conhecida como Chi Omega, aconteceu um crime que destruiria qualquer possibilidade do Ted Bundy continuar escondido. Pouco depois então das 2 da manhã do dia 15 de janeiro, o Ted ele caminhava pelas ruas de Tallahassee e havia pouco mais de 2 semanas ali que ele tinha chegado ao estado após a segunda fuga dele da prisão. Na avenida West Jefferson ficava então a casa da fraternidade Chi Omega. Eu acho que é assim que fala, não sei se é Chi ou Chi Omega, tá? Vou falar Chi Omega do jeito que se escreve. E ela pertence então à Universidade Estadual da Flórida e mais de 30 estudantes moravam ali, então naquela madrugada quase todas dormiam. O Bundy se aproximou então silenciosamente da residência e ele encontrou uma porta destrancada, então ele entrou sem fazer qualquer barulho porque estava aberta, E o ataque então aconteceria nos 15 minutos seguintes e entraria então para a história criminal americana como um dos episódios mais violentos já cometidos dentro de um campus universitário. A primeira porta que o Bundy abriu foi a do quarto da Margaret Bowman. A Margaret tinha 21 anos e ela dormia profundamente e sem qualquer aviso, então o Bundy começou a golpear ela violentamente na cabeça, utilizando um pedaço de lenha retirado ali da própria casa, e os golpes causaram então fraturas gravíssimas. Em seguida, ele estrangulou ela e a Margaret morreu ainda no quarto, sem nenhuma chance de se defender. Sem perder tempo, o Bundy caminhou até outro dormitório e ali dormia a Lisa Levi, também de 20 anos, e ela sofreu uma sequência brutal de agressões. Ela foi espancada, estrangulada e também violentada sexualmente. E durante o ataque, o Bundy deixou marcas de mordidas em uma das nádegas da vítima, e naquele momento ninguém imaginava que essas marcas se tornariam uma das principais provas utilizadas depois durante o julgamento, porque ele deixou a arcada dentária dele ali, na nádega da vítima. E ao contrário do que havia acontecido em diversos crimes anteriores, agora o Bundy, ele agia com extrema rapidez, então não havia planejamento elaborado, e o comportamento dele se tornou mais impulsivo, violento e quase descontrolado, sabe? Ele parecia um animal. Depois de matar a Margaret Bowman e a Lisa Levi, o Bundy ele continuou caminhando ali pelos corredores da fraternidade. Ele entrou no quarto onde dormiam Cat Kleiner e Karen Chandler. As duas foram atacadas enquanto ainda estavam na cama, e o Bundy usou de novo aquele mesmo pedaço de madeira para golpear elas repetidamente. A Cat sofreu graves fraturas no rosto e a mandíbula dela ficou destruída, e a Karen sofreu traumatismos cranianos severos, então milagrosamente ambas sobreviveram.
E anos mais tarde, a Cat Kleiner relataria então que acreditava ter permanecido consciente durante alguns instantes ali do ataque. Ela lembrava apenas de uma figura escura se aproximando da cama antes de os golpes começarem, né? E o massacre terminou tão rápido quanto ele começou. Os faróis de algum automóvel ali iluminado do lado externo da casa, né, pareceram assustar o Bundy, então ele interrompeu os ataques e fugiu. E como eu disse, tudo tinha acontecido em menos de 15 minutos, então mesmo com dezenas de estudantes dentro ali da residência, poucas elas perceberam imediatamente o que estava acontecendo. Ao deixar a Chi Omega, o Bundy ainda não interrompeu a sequência dele violenta de ataques, porque poucos quarteirões dali morava Cheryl Thomas, uma estudante da mesma universidade. Ela também dormia quando o Bundy invadiu o apartamento dela, e assim como ele fez na fraternidade, ele passou a golpear ela violentamente. E a Cheryl sofreu traumatismo craniano, fraturas múltiplas, e além disso também ela perdeu permanentemente parte da audição. Mas, mais uma vez, ela também sobreviveu, e em poucas horas então o Bundy tinha atacado 5 mulheres. 2 morreram e 3 sobreviveram, mas gravemente feridas, e a polícia da Flórida então iniciou imediatamente uma enorme investigação. Ainda não sabiam quem era o responsável, mas eles perceberam que eles enfrentavam um criminoso extremamente perigoso e impulsivo, né, como eu disse. E mesmo depois do massacre da Chi Omega, o Bundy continuou em liberdade e durante semanas ele conseguiu até evitar qualquer abordagem policial. Então, em 8 de fevereiro de 78, ele voltou a atacar. E dessa vez, a vítima dele era completamente diferente das anteriores. Kimberly Diane Leach tinha apenas 12 anos. Ela era estudante da Lake City Junior High School e na manhã daquele dia a Kimberly caminhava pelos corredores da escola quando ela desapareceu. Inicialmente os professores achavam que ela tinha simplesmente saído mais cedo, mas quando a família percebeu ali o desaparecimento dela, uma enorme operação de buscas começou e semanas depois o corpo dela foi encontrado em uma área rural do condado de Suwannee. A autópsia confirmou que a Kimberly tinha sido sequestrada, violentada e assassinada. Foi a vítima mais jovem oficialmente atribuída ao Ted Bundy. O assassinato dela causou uma enorme comoção nacional, né, por ela ser uma guria tão jovem, e a pressão sobre a polícia aumentou, né, ainda mais agora. A captura daquele criminoso era a prioridade absoluta ali, porque ninguém mais estava segura. E na madrugada do dia 15 de fevereiro, então, de 78, pouco menos de uma semana após o assassinato da Kimberly, um policial patrulhava as ruas de Pensacola e um veículo chamou a atenção dele. Era um Volkswagen Beetle roubado. E ao tentar realizar a abordagem, então, o motorista acelerou e ali se iniciou uma breve perseguição. E quando o carro parou, ali o condutor tentou fugir a pé. Os policiais conseguiram alcançar ele após ali uma luta corporal que eles tiveram, e mesmo algemado, o homem continuava resistindo. Quando perguntaram o nome dele, ele apresentou documentos falsos, né? E pouco tempo depois a identidade dele já foi descoberta, então não durou muito. Depois de 2 fugas, então, e anos aterrorizando diferentes estados americanos, a liberdade do Ted Bundy finalmente chegou ao fim, né? Já estava na hora. Então o Bundy falou pro policial que tinha prendido ele: "Eu queria que você tivesse me matado." O julgamento do Bundy começou em junho de 1979 e foi um dos primeiros grandes julgamentos criminais ali televisionados em todo o país. Então milhões de pessoas estavam acompanhando diretamente os acontecimentos e ele transformava cada audiência em um espetáculo. Então ele sorria para as câmeras, ele conversava com os jornalistas, ele estava adorando controlar ali, ele tentava, né, controlar a narrativa, então ele estava adorando esses minutos de fama, e a gente consegue perceber que muitos dos assassinos gostam disso, né? Muitos dos serial killers gostam dessa fama. E mais uma vez ele insistiu em participar ativamente da própria defesa dele, então ele queria de novo ser o advogado dele mesmo. Então frequentemente ele confrontava as testemunhas, ele questionava investigadores, interrompia promotores, e a postura dele chamou muita atenção da imprensa, porque muitas pessoas ficavam impressionadas ao ver um homem aparentemente tão educado sendo acusado de crimes brutais. Mas as provas eram contundentes. Entre todas as evidências apresentadas, uma delas teve um enorme impacto sobre o júri, que eram as marcas de mordidas no corpo da Lisa Levi, que eu falei pra vocês. Especialistas compararam as fotografias dessas lesões com os modelos de arcada dentária do Ted Bundy, e as características coincidiam, obviamente, né? Era ele. Embora atualmente esse tipo de prova seja considerado menos confiável do que os exames genéticos
físicos que a gente tem, né, naquele período representava uma importante evidência pericial, porque era algo mais concreto que eles tinham na época, e somada aos depoimentos das sobreviventes Cat Kleiner e Karen Chandler, além das diversas outras provas circunstanciais que eles tinham, né, fortaleceu então significativamente a acusação sobre o Ted. Após pouco mais de 6 horas de deliberação, então o júri anunciou o veredito como culpado e o Ted Bundy foi condenado então à pena de morte, e mais tarde ele receberia outras condenações relacionadas ao assassinato de Kimberly Leach e os crimes cometidos anteriormente, né? E durante o julgamento aconteceu um episódio que surpreendeu o país. A Carole Ann Bone, antiga colega de trabalho do Bundy em Washington, ela permaneceu ao lado dele durante todo o processo, então ela acreditava na inocência dele. Em uma audiência, utilizando ali uma brecha na legislação da Flórida, o Bundy pediu a Carole em casamento diante do juiz e ela aceitou. Então, como a declaração ocorreu perante a autoridade judicial, o casamento foi validado, então ele foi considerado válido, e pouco tempo depois, mesmo sem direito a visitas conjugais, a Bone engravidou. Eles tinham ali cometido o ato de forma ali que não podia acontecer, e em outubro de 82 nasceu então Rose Bundy, e acreditava-se então que a gravidez tinha ocorrido durante encontros íntimos clandestinos, sabe? Dentro ali da penitenciária. E durante anos, a Carole continuou defendendo o Bundy, mas tudo mudou quando ele começou a confessar os crimes. Ela se sentiu muito traída, então ela pediu divórcio em 86 e rompeu definitivamente qualquer contato. Na década de 1980, com a execução cada vez mais próxima, os investigadores perceberam que o Bundy estava finalmente disposto a falar. Promotores e agentes do FBI passaram dias entrevistando ele, e inicialmente o Bundy evitava assumir a responsabilidade direta, então ele falava na terceira pessoa, ele descrevia comportamentos de um assassino hipotético, mas pouco a pouco ele começou a admitir diversos homicídios. Ele até levou investigadores até áreas onde os corpos haviam sido abandonados, e ele explicou detalhes que eram desconhecidos ao público, então só o assassino poderia saber esses detalhes. E ele também reconheceu a prática de necrofilia. Ele confirmou que frequentemente ele retornava aos locais onde ele deixava as vítimas, e ele também admitiu que em alguns casos ele decapitava mulheres e levava os crânios para casa como troféus, como eu já tinha dito para vocês. Mas mesmo assim, as suas confissões permaneceram ali incompletas. Muitas famílias jamais receberam respostas. O Bundy confessou oficialmente 30 homicídios, mas os investigadores acreditam que o número verdadeiro esteja ali entre 30 e 40 vítimas, ou até mesmo superior, porque a gente não sabe ao certo, né? E como diversos desaparecimentos jamais foram solucionados, talvez nunca seja possível saber a dimensão exata dos seus crimes. É algo assim surreal de pensar. Então, na madrugada de 24 de janeiro de 1989, o Ted Bundy foi conduzido até a cadeira elétrica da prisão estadual da Flórida. Do lado de fora, centenas de pessoas aguardavam, e algumas carregavam cartazes, outras comemoravam. Havia quem distribuía camisetas e adesivos, e o clima lembrava um pouco uma celebração. Para muitas familiares ali das vítimas, aquele era o encerramento, né, de uma longa espera por justiça. E pouco antes da execução, o Bundy se dirigiu ali às familiares das vítimas e pediu desculpas. Ele disse que lamentava profundamente o sofrimento que ele tinha causado, e muitos consideraram aquelas palavras insuficientes diante da brutalidade dos crimes, né? Muitos nem deram bola porque ele falou. Às 7 horas e 16 minutos da manhã, a corrente elétrica foi acionada, e minutos depois o Ted foi declarado morto, e ele tinha 42 anos. A história do Ted, ela permanece sendo uma das mais estudadas ali da criminologia moderna. Ainda hoje muito se fala, né, desses casos, não apenas pelo número de vítimas, mas também porque destruiu uma ideia predominante até então, que era a de que assassinos tinham rosto, né, eles eram facilmente identificáveis, porque o Bundy, ele demonstrou que um criminoso podia facilmente parecer alguém normal. A gente tem outros casos aqui, né, tem o BTK também, enfim, outros casos de homens que parecem ser alguém simplesmente normal da sociedade, mas por trás esconde muitas coisas, né? A cooperação entre estados também se tornou mais intensa nos anos seguintes, justamente por causa, né, das investigações ali sobre o Bundy. E décadas depois, como a gente sabe, livros, filmes, documentários continuam a revisitar a história desse assassino. Esse interesse também gerou críticas, né, porque diversos familiares das vítimas e especialistas também alertam o risco de transformar esses
criminosos em figuras de fascínio, então desviando a atenção das pessoas que perderam a vida e focando só no criminoso, né, fazendo ele ser um ídolo. O que a gente sabe, né, que infelizmente muitos assassinos têm fãs e muitos anos depois, décadas depois, a gente ainda tem muitos detalhes sem resposta, e infelizmente a gente nunca vai ter. Por exemplo, o número exato de vítimas talvez jamais seja conhecido. Enfim, esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou desse vídeo, já clica aqui no gostei e se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!